Olá, galera! Nós vamos falar nesta aula sobre o Reino dos Francos. Quem são os francos? Os francos fazem parte de um grupo bárbaro da Europa Central, o grupo dos germânicos. Na aula passada eu falei somente sobre bárbaros, né? Então, o destaque é para os francos porque eles vão promover a unificação dos povos bárbaros, ok? Para falar sobre este período, eu vou comentar contigo aqui, importante dizer que são duas dinastias, tá? Que vão dominar esse período dos bárbaros, dos francos, né? O domínio dos francos na região. Eu tenho a dinastia, antes, só para te lembrar, dinastia, família no poder, ok? A primeira família é a Merovingia, que descende de Meroveu, que vem de um deus do mar. E aí, a segunda dinastia é Carolíngia, que vem de Carlos Magno, ok? Carolíngia, Carlos Magno. Merovingia vem de Meroveu. Então, bora lá. A Merovingia, primeiro, ela é a mais curta, mas é tão importante quanto, ok? Go? Meroveu era pai de Childerico. Childerico, ele é pai de Clovis. Clovis que é importante para nós, ok? Quem é Clovis? Clovis, ele é considerado o unificador. Ele vai se cristianizar, ele vai se converter ao cristianismo, não por fé. Ele vai fazer isso por causa do apoio que ele terá da igreja. E a ideia de unificação vai ser em cima da ideologia cristã. Clovis vai governar aí durante bastante tempo, e quando Clovis morrer, seus filhos vão disputar o poder. Dagoberto é o último rei dessa dinastia, e é um rei bastante fraco. Neste momento histórico, nós temos o major-domus. O major-domus é um cargo que significa o preferido do castelo, ou o braço direito do rei, um grande administrador, um grande general. Dagoberto, que era um rei fraco, tinha na figura do major-domus Carlos Martel. Carlos Martel era um grande general, um grande major-domus, ele era adorado pelo seu exército e adorado também dentro do castelo. Ele vai dar um golpe em cima de Dagoberto e vai assumir o trono, matando Dagoberto. Aí a gente vai iniciar uma nova dinastia. A partir de Carlos Martel, eu venho com a dinastia carolíngia. Essa dinastia carolíngia que traz Carlos Martel, que era um grande major-domus, um grande administrador, um grande general, será também um grande rei. E ele vai comprar a lealdade através da distribuição de terras. Lembra lá atrás quando eu falei para vocês sobre a ideia de suzerania e vassalagem? Então, Carlos Martel, suzerano, vai distribuir terras e vai receber em troca dessas terras lealdade. Vou de novo, Carlos Martel dá terras, ele é suzerano. Quem recebe essas terras é vassalo, deve fidelidade, deve lealdade, gerando assim uma sociedade de dependência, ok? Carlos Martel também fez uma coisa bem interessante. Ele vai impedir a expansão árabe na Europa. Os turcos otomanos estão crescendo, estão se expandindo e estão invadindo a Europa. Carlos Martel vai promover uma batalha interessantíssima chamada Poitiers. Essa batalha em 732, ela é uma batalha épica, é uma batalha muito interessante. Fique antenado, porque ela costuma cair muito nos vestibulares. E aí eu tenho Pepino o Breve. Pepino o Breve é filho de Carlos Martel. Quando Carlos Martel morre, quem assume é Pepino o Breve. Lembre que nós estamos falando de dinastia. Pepino o Breve é cristão, ou era cristão, né? E a ideia dele é manter o controle através da ideologia também. Importante dizer é que Pepino,
ele vai vencer os lombardos lá na Itália, numa batalha bem legal. E aí o que acontece? Ele vence os lombardos e faz uma doação das terras que eram dos lombardos para a igreja, para o Papa. Aqui eu vou abrir um parênteses, fique antenado, porque essas terras que a gente considera terras papais, porque foram dadas para o Papa, vão voltar à cena, vão voltar à tona, lá em 1929, com uma figura bem importante lá na Itália, que é o Benito Mussolini, porque ele vai ter que negociar com o Papa essas terras. Um pouquinho antes, 60 anos antes, foi a unificação da Itália e essas terras ficaram complicadas. A gente gerou até uma encrenca bem grande sobre essas terras papais, a questão romana, ok? Fechamos esse parentezinho, mas é daqui que surge o problema, tá? Por causa que Pepino o Breve doou essas terras para o Papa. Essas terras são bem no meio da Itália, o que vai dificultar a unificação mais tarde. E aí eu entro com Carlos Magno. Carlos Magno era filho do Pepino o Breve, ele foi coroado imperador no Natal do ano de 800. Ele foi coroado com toda a pompa, toda a honra, toda a glória, como se fosse um imperador romano. E aí, ele vai dividir o reino dele como uma forma de administrar, e ele vai dividir em condados, ducados e marcas. O que são os ducados? Os ducados cuidam da administração. Quem vai fazer isso, a administração, é fazer gerar recursos financeiros. Quem cuida de um ducado é um duque. E aí nós temos os condados. Os condados são vilarejos agrícolas. E quem cuida de um condado é um conde, ok? E as marcas? As marcas são bem importantes, tá? Eu diria que é um dos cargos mais importantes. Quem cuida das marcas é um marquês. Que são marcas? São terras que são doadas na fronteira. É importante eu ter um marquês cuidando de fronteiras, que daí eu não permito que outros povos invadam o território. E eu tenho um outro cargo importante aqui, chamado Missi Dominici. Este cargo, ele é de funcionários reais, que vão ajudar a fazer fiscalização, controle, ok? Controle administrativo. E aí nós temos Carlos Magno com a questão de leis. Carlos Magno governava através de leis chamadas capitulares, ou leis por capítulo. Sempre que surgia um problema, ele criava uma lei, um novo capítulo. Equivale hoje à questão dos artigos, ok? E aí, como que ele fazia isso? Ele usava como princípio o direito consuetudinário, que significa o costume local. O que era costume fazer? Como era resolvido esse problema de maneira costumeira na região? Lembrando que ele vai dominar vários povos, tem que respeitar os costumes de cada povo, ok? E aí, tem mais um detalhe importante que vou retomar a ideia de suzerano e vassalagem, ó. Como que ele pagava os seus melhores soldados? Seus melhores guerreiros, através de doação de terras nas fronteiras, ou seja, ele fazia marcas, aí ele colocava lá alguém para cuidar da fronteira. Lembrando que quem cuida de uma marca é um marquês, e lembrando que quem deu a terra é suzerano, quem recebeu a terra é vassalo. E aí eu tenho novamente, vou bater nessa tecla bastante, porque nós vamos entrar aí na Alta Idade Média, e é uma relação de dependência, suzerania e vassalagem, ok? Renascimento carolíngio. O que é o Renascimento carolíngio? Carolíngio é um investimento que Carlos Magno vai fazer nas artes, na cultura e na educação. Neste período que nós estamos aqui falando, no começo aí da Idade Média, então eu estou lá no século 6, 7, ele foi coroado no ano de 800, então século 8, alguém que se propõe a fazer investimento em educação e cultura é bem importante, tá? Por isso o destaque, pensa em vestibular, tá? O foco é fazer comparativos, até gancho para você falar sobre reforma, né? Reforma na educação recente. Ele vai, então, investir em educação,
criando escolas monásticas, principalmente para criar ou educar ou ensinar o clero, e também criar e educar cidadãos dentro da ideologia cristã, ok? Bibliotecas, a gente vai ter monges copistas, que muitas vezes eles não sabem ler, mas eles copiam os livros, e a questão das iluminuras, que são aquelas margens dos livros antigos. Um filme legal para você assistir que fala sobre esse período é O Nome da Rosa. É um clássico. Carlos Magno também vai investir na cultura, nas artes sacras principalmente, mosaicos. E é isso. Esta é a ideia. Nós vamos passar, saindo então do Renascimento, fechamos o Renascimento, vamos para o Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun, ele é um marco importante, lembrando que um tratado põe fim a uma guerra ou inibe que ela aconteça, nesse caso eu já tenho guerras, porque eu vou ter guerras dinásticas, guerras entre filhos. Perceba lá, Carlos Magno morre em 814 e seu filho assume. O seu filho chama-se Luís, o Piedoso. Um bárbaro chamado de Luís, com alcunha de o Piedoso, é complicado, né? Então, ele era o Piedoso. Difícil ter um bárbaro com esse nome, e aí nós vamos ter os filhos brigando pelo poder, mesmo antes do pai morrer. E quando o pai morre, aí tem a guerra maior ainda entre os filhos. Os filhos brigam, e a igreja vem e propõe, então, uma divisão do reino entre os três filhos de Luís, ou seja, os netos de Carlos Magno. E eles vão dividir o reino. E daí a gente vai pôr fim ao império, né? Ao Império Franco, ou Reino dos Francos. Nós vamos dividir Carlos, o Calvo, vai ficar com a parte em vermelha, Lotário fica com a parte em verde, e aí eu tenho Luís, o Germano, que fica com a parte em amarela, criando três grandes reinos. Aí eu tenho a ideia que grandes feudos, né? E a gente vai entrar na sequência em Idade Média. É isso, pessoal. Esse é o assunto. Fique antenado. Se tiver dúvidas, me ache nas redes sociais. Falou, valeu? Falou, valeu.